Boa tarde, queridos amigos, são 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, deem um joinha em nossos vídeos e ativem o sininho para serem notificados quando a gente postar novos vídeos. Pedimos também que, se possível, que curtam a nossa página no Facebook e Instagram. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados os nossos recados, vamos agora fazer a página inicial seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 53. Paz. O versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Comenta Emmanuel. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evita o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a comunicação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atentamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fato do menor esforço. Vamos orar? Vamos agora fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e elevar os nossos pensamentos na figura do querido Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia, por pela oportunidade dessa reencarnação e de todos os seus desafios, e que a esperança, a confiança e a fé estejam sempre em nossos corações. Pedimos que abençoe a cada um de nós, nossas famílias e o lar espírita Servos de Maria. Em especial, que ilumine o nosso companheiro Gerson Nunes, que conduzirá o estudo da tarde. Sob sua bênção, pedimos permissão para o início da nossa tarefa. Que a sua luz se faça presente em cada um de nós e entre nós,
hoje e sempre, graças a Deus. Vamos chamar para conduzir o estudo da tarde de hoje o nosso companheiro Gerson Nunes, da Unismar, Unidade Espírita Marítima. Obrigada, Gerson, pela sua presença e seja bem-vindo. Boa tarde, irmãos do Servos de Maria. Aqui nos encontramos agradecendo ao amável convite da irmã Maria Helena. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. No livro Abrigo, por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos chama a atenção, dizendo: civilizações numerosas passaram pela Terra, deixando na retaguarda, com alguma réstia de luz, túmulos suntuosos e ruínas fumegantes. Civilizações nas quais nós, espíritos, descemos, muita vez, ao precipício da violência e da morte. Todavia, se baixarmos o olhar sobre a Terra, ou mesmo se o lançarmos na horizontalidade, nós vamos verificar que, pelo menos aparentemente, parece que não mudamos muito, ou muito. Ou se mudamos, mudamos muito pouco, pois ainda estamos mergulhados na violência, nas enfermidades e na morte. Há algum tempo atrás, recebi por inspiração uma música cujas estrofes dizem assim: foi há séculos passados que um ilustre lionês codificava, inspirado, a resposta aos nossos porquês. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Salve o livro dos Espíritos, que nos mostra a verdade, tira os véus. O sino do celeste templo, na acústica mental, se nos redobra. Kardec, és amor, és exemplo, rejubila-te com tua obra. Nosso tema para a tarde de hoje intitula-se Alvorada de Luz. A humanidade sempre fez suas conquistas através das guerras. Há uma expressão latina atribuída ao pensador Flávio Vegésio que diz: si vis pacem para bellum, ou seja, se queres a paz, faça a guerra. A história confirma a existência de guerras em todas as épocas da humanidade. Os povos, para sobreporem-se uns aos outros, o faziam através da força. Tivemos guerras localizadas antes, durante e depois da primeira e da segunda revelações com Moisés e Jesus. E tivemos guerras antes, durante e depois da terceira revelação com Allan Kardec. A Guerra de Secessão, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E por incrível que pareça, ainda estamos em guerra. No mundo inteiro, ainda se ouve o clamor pela paz através do conflito. Diversos povos clamam pela resolução
de seus interesses e de seus problemas pelo extermínio de seus algozes. Ora, as conquistas através das guerras deixaram uma herança de ódio. Todavia, qual foi a advertência do Mestre Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 6? Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Não ouvimos ainda falar de guerras e de seus rumores? Não ouvimos ainda cogitarem-se de uma terceira e definitiva guerra nuclear, com o perecimento de toda a humanidade? Não estamos vendo aí agora rumores de guerras, e já com bastante vítimas entre Israel e Palestina? Os rumores continuam a perturbar-nos, a perturbar a nossa consciência e a nossa convivência de irmãos. Quando Jesus fala, ouvireis falar de rumores de guerra, mas ainda não é o fim, é claro que não se refere ao fim da humanidade, mas sim ao fim colimado por seu evangelho. A vitória do homem sobre si mesmo, onde vítima e algoz travam uma batalha feroz no campo íntimo dos próprios conflitos. Isto há milênios. Estamos, na verdade, em pleno estado de guerra, a fim de combater um inimigo comum, o coronavírus. E esta guerra, ao contrário das demais, já começa a deixar um legado, um lastro de esperança e de amor. Esta guerra, permitida pelo Pai, vem convocar a cada um e a todos, a fim de que se unam em torno do bom combate. O bom combate, combatendo com os recursos da ciência o inimigo patológico invisível e, com as armas do amor ao próximo e da sabedoria, combater a desesperança e a miséria com a ajuda material e um abraço universal de solidariedade através da oração, despertando, independentemente de religião ou de credo, a humanidade para uma nova compreensão da vida, pela fé raciocinada que prova a existência de uma vida futura, a vida verdadeira, a vida espiritual. Vida essa calcada na justiça e misericórdia de Deus, cujos testemunhos estamos vendo todos os dias pela força do amor que contagia a todos, evitando-se pela misericórdia, pela justiça e pelo perdão de Deus, que os chamados às contas fossem retirados da terra por um tsunami de sangue tão sonhado pelos que ousam confrontar a divindade. Complicando ainda mais, por certo, a situação desses irmãos no post-mortem. Não mais o civis pacem para belo, mas sim o civis pacem para amare, a religião universal de Deus, porque Deus é amor, como afirmou o apóstolo João. Se queremos paz, usemos de paz e de amor
para com o nosso próximo. Desculpem, já não é preciso que Jesus volte até nós, como querem alguns. Nós é que precisamos urgentemente voltar para Jesus, revendo nossos conceitos e preconceitos, calcados nos princípios irreversíveis do amor, da razão e da fraternidade. Os meses de março e de abril, próximos e já findos, guardam memoráveis acontecimentos, impossíveis de serem esquecidos pelo mais distraído dos espíritas. 31 de março de 1869, por exemplo, registra a desencarnação daquele que doou todo o seu tempo, todo o seu prestígio e o sacrifício da própria vida para oferecer à humanidade inteira a doutrina dos espíritos, codificada por quem dominava o método educacional, a didática e a dialética incomparável. Nada mais, nada menos que Allan Kardec, o impecável organizador do ensino dos espíritos. Kardec, o profeta, aquele que prelibou a atualidade do espiritismo, afirmando, aspas, dia virá em que mesmo os que não são espíritas afirmarão sê-lo para não ficarem mal com a opinião pública. E o que estamos vendo na mídia? Não é? A maioria dos famosos correm a dizer-se espíritas. Simpatizantes de toda a ordem estão invadindo as redes sociais para enaltecer o espiritismo. Isto é muito bom para todos nós, né? É muito bom. Vamos ver apenas pelo lado positivo, que também nós espíritas estamos aproveitando dessa grande oportunidade que a pandemia veio trazer e estamos divulgando num número muito maior, né? Num centro espírita sem limitações, a doutrina da verdade, a doutrina do amor, a doutrina da razão, a doutrina da lógica e da consolação para os nossos espíritos tão aflitos. Allan Kardec não acrescentou nada de seu ao testamento divino, apenas o ornamentou com seus comentários judiciosos, a exemplo do que consta na Revista Espírita de 28 de janeiro de 1868, onde afirmava: hoje creem, e sua fé é inabalável, porque baseada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é o esforçarem-se por se tornarem melhores. Já lá na revista, não é? Kardec repetia aquele seu conceito de ser espírita, aquele seu conceito do espírita verdadeiro, que é aquele que domina-se, não é? Que se autodomina para vencer as suas más tendências, não é? Que se esforça por melhorar sempre. Esse é o conceito de Kardec,
e confirmado na revista, né? Porque Kardec, ele nunca se contradisse. Uma outra data que lembramos aqui com muito prazer, a de 2 de abril de 2000, aliás, desculpem, a de 2 de abril de 1910, aniversário de nascimento de Francisco Cândido Xavier, carinhosamente alcunhado de Chico, o homem chamado amor, ou melhor, o amor feito visível no dizer do grande pensador Novalis. É claro que Novalis, ele não se referiu a Chico. Esse pensamento do Novalis, ele se referia à criança. Ele dizia, a criança é o amor feito visível. E nós entendemos, né, que o Chico Xavier, nesse pensamento do Novalis, ele representa aquela criança animada de toda a sua pureza, aquela criança à qual se referiu o próprio Cristo, dizendo que se nós não atingirmos um grau de pureza de acordo com aquela criança apontada por ele, nós não herdaríamos o reino dos céus. E quem viu, quem teve a oportunidade de conviver, de conhecer, ou pura e simplesmente conhecer através da mídia, através do antigo rádio, das antigas emissoras de TV, pelos livros, que é o contato maior que podemos ter ainda hoje e para sempre com Chico Xavier, pode observar e constatar, não é, essa imagem sublime da infância de um grande missionário que veio à Terra para complementar a doutrina codificada por Kardec e anunciada por Jesus há tanto tempo. Chico Xavier é aquela criança que nós devemos prestar muita atenção, que nós devemos imitar, no melhor sentido, imitar mesmo, imitar as suas virtudes, não é? Buscar compreender, estudar toda a sua natureza, a natureza espiritual de todas as suas mensagens que ele traz para nós como o médium singular que foi e que é. Então, Kardec, o continuador irreprochável das verdades traduzidas na codificação, que veio para nos lembrar de tudo que fora dito por Jesus. E Chico, o estafeta, como ele mesmo dizia, ser. Viria então o Chico Xavier para, através da sua mediunidade ímpar, ensinar muitas outras coisas, como Jesus falou, ficando conosco para sempre, como afirmou o Mestre Jesus. E a data máxima que entremeia esses meses, nos últimos 3 séculos, é a de 18 de abril de 1857, que marca a chegada à Terra da cartilha, marca a chegada à Terra do Livro dos Espíritos, a cartilha sublime do ABC espiritual, o ponto de partida para uma nova era da humanidade, o indicador do único meio de salvação, a caridade, e do único meio de libertação de nossas almas, o amor. O amor personificado em Jesus, compreendido em Kardec e vivenciado por Chico,
alvorada de luz. Alvorada de luz. Há, contudo, uma natural preocupação com as grandes convulsões geológicas, ideológicas, sociais e políticas que refletem negativamente no próprio movimento, ameaçando-o de uma desagregação nefasta pela invigilância de doutos e prudentes, atingindo, se possível fora, a disseminação saudável da doutrina dos Espíritos, a boa nova enviada por Jesus, desviando dirigentes incautos de seu compromisso com a verdade, numa espécie de ressurreição pilática. A ressurreição de Pilatos, aquele que lavara as mãos, atraídos que são certos irmãos pelas sugestões das sombras, que parece impor-lhes sua vontade. Desculpem. Todavia, Kardec, atento a tudo isso, profetizara. Com os homens, sem os homens e apesar dos homens, o Espiritismo triunfará significativamente. Com licença. Vamos lembrar Moisés, o grande patriarca dos hebreus. Moisés tinha algo em comum com as águas. Seu próprio nome, Moisés, significa aquele que veio das águas, como afirmado pela filha do faraó, que o retirou das águas do Nilo. Fugindo do Egito, porque assassinara um egípcio para salvar um hebreu, seu irmão, foi ter a província de Midian, onde, sentado à beira de um poço para descansar e saciar a sede, veio a conhecer Zípora, uma das 7 filhas do sacerdote Reuel, com quem se casou. Novamente a água na vida de Moisés, simbolizada num poço. Levando o povo pelo deserto, com fome e sede, ali apontou seu cajado para um rochedo, e este esguichou água limpa em abundância. Para atravessar o Mar Vermelho e libertar seu povo, estendeu as mãos sobre as águas, e o Senhor dividiu-as em 2 partes, para que passassem. Moisés, água, Moisés, inseparáveis, quer para os que considerem tais fatos um mito, quer para os que considerem fenômenos ou milagres. O fato é que águas, Moisés e fenômenos se afinam e se confundem na história da humanidade e constam dos registros bíblicos. Esta a realidade. Jesus, a seu turno, deixa um legado de separação para a consecução de seu objetivo. Separou-se do Pai para vir à Terra cumprir a sua nobre missão, que era a de pastorear as ovelhas e reuni-las no aprisco da verdade. Separou-se do convívio de sua extremosa mãe
pela necessidade da pregação. E separou-se finalmente da claridade resplandecente da espiritualidade mais alta para, através das trevas, nos mostrar a luz. Também ele, Jesus, guardava uma relação íntima com as águas. Disse ele, eu sou a água viva, disse ele certa vez, e todo o que bebe desta água será saciado e terá a vida eterna. Também o menino Hipólito Leon Denisard Rivaio identificava-se com as águas cristalinas da verdade. Tendo crescido entre os rios Ródano e Saône, em Lyon, sua cidade natal, o menino ali ficava por horas, ora apreciando as águas turbulentas do Ródano, ora admirando as águas serenas do Saône. E assim foi forjada a têmpera de sua integridade moral, para tornar-se o homem de bem e de bom senso, como ficaria conhecido. Transferindo-se para as margens do Sena, em Paris, logrou codificar com esmero a grande mensagem e materializar o Consolador prometido. As grandes mensagens espargidas no seio da humanidade, por iluminados de todo matiz e outros tantos missionários, como sejam Isaías, Sócrates, Moisés e Cristo, fundam-se nos mesmos princípios por serem raios advindos da mesma verdade. Os livros sagrados de todos os tempos e dos mais diversos povos guardam sutilezas, mas, de uma forma geral, eles, de formas sempre compreensíveis, de formas compreensíveis a cada povo e a cada época, deixando transparecer a certeza de revelações futuras, que tem por objetivo básico complementar tudo o que fora dito e ensinado, e que vem sendo e foi repetido até a eclosão do Livro dos Espíritos, e continuará, esses ensinamentos continuarão a ser repetidos. Não mais com uma quarta revelação, não é isso, mas repetidos através da inteligência do próprio homem, que vai evoluindo, que vai observando, que vai interpretando, assim como hoje interpretamos as parábolas do Mestre Jesus, dando-lhes uma nova conotação, uma conotação mais racional e lógica para o nosso tempo e de acordo com a nossa visão atual. Moisés, como grande iniciado, não conseguiria levar ao ignorante, povo que liderava, a verdade do conhecimento por ele alcançado, e deixou clara a promessa de futuras revelações. Por isso que o Velho Testamento da Bíblia hebreia promete a vinda do Messias, o mensageiro que viria corporificado em Jesus, o Cristo. Tendo o Cristo, por sua vez, falado também, e falando por parábolas, sem poder ensinar tudo que sabia, ou alguma coisa do que sabia, não é? Por quê? Dado o estágio cultural incipiente daquele povo, razão pela qual também Jesus
anuncia a vinda de um outro Consolador, o Paráclito, o Espírito Consolador, que João registrou no capítulo 14, 16 e seguintes. O Espírito Verdade, sob cuja ascensão, para complementar aquilo que dissera e ensinara, estaria uma pleiade de espíritos superiores. Chegava então à Terra a luz consoladora da verdade, a alvorada de luz. O livro dos Espíritos materializava o pensamento e despersonalizava a mensagem divina, eclodindo a um só tempo em todos os quadrantes da circunferência terrena. Já não mais o pensamento de um só homem ou líder, mas a vontade e a voz coletiva dos espíritos superiores, que pelas vias da mediunidade se comunicavam em todo o planeta. Já não mais a infalibilidade papal. Lembram-se da exortação do Espírito Verdade no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo? Está lá. Aspas. Desculpem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, e espalham-se por toda a superfície da terra. E, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Fecho aspas. Recebemos, certa ocasião, quando participávamos do coral de nossa casa, uma canção que, numa das estrofes, lê-se assim, que na realidade é o refrão: foram eles que vieram com o Cristo Consolador. Foram eles, são as vozes que vieram em nome do amor. São os espíritos superiores que se espalharam por toda parte. E é o Espírito de verdade quem vem com uma humildade que nós desconhecemos, porque ainda não sabemos o que é humildade. E para nos convidar a participar desse concerto maravilhoso, cantando, fazendo parte desse concerto com as nossas vozes, cantando, falando, divulgando a verdade eterna trazida pelo Cristo e confirmada pela doutrina espírita. Compilado e metodizado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos fez-se a voz coletiva dos espíritos superiores, esclarecendo, consolando, desmistificando toda a orientação falsa da verdade e, sobretudo, educando moralmente a humanidade. O Livro dos Espíritos é um caminho sem volta, posto que não traçado pelos homens, bem entendido,
mas o caminho da verdade e da vida que Jesus prometera. E ele mesmo, como Espírito Verdade, vem consolidar em toda a sua expressão filosófica, científica e religiosa. Uma doutrina que se conforma às leis naturais de forma lógica e racional. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é a carta viva do Cristo, remetida ao seu destinatário natural, o homem, pelo correio universal da fraternidade. Não podemos esquecer da advertência de Allan Kardec. Muito importante. Se, abre aspas, se a ciência disser que neste ou naquele ponto a doutrina espírita está em erro, em equívoco, ela mudará nesse ponto. Ela se modificará nesse ponto. Porque a doutrina espírita acompanha para e passo o progresso científico, filosófico e cultural. Ora, depreende-se dessa corajosa e isenta advertência do mestre de Lyon que a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, sempre aberta aos ditames das revelações científicas, do pensamento filosófico atual e das interpretações de religiosidade, esta bem entendida no que diz respeito ao sentimento, não ao religiosismo ritualístico, embora respeite a doutrina espírita todas as formas de religião e de credos. E eis que até o momento a doutrina espírita não teve a necessidade de mudar uma vírgula sequer a respeito de seus postulados. Permanece viva, autêntica, dinâmica e consoladora. Ao contrário, o que a ciência tem feito até agora é apenas confirmá-la, confirmar a doutrina espírita em todos os seus postulados. O grande escritor espírita Pedro de Camargo, conhecido por Vinícius, não é? Muito utilizado nas aulas de evangelização, nas mocidades espíritas, não é? E também nos nossos estudos, até mesmo do ESD, porque trata-se de um grande espírita. Ele, no livro Em Torno do Mestre, na página 96, faz o seguinte comentário, aspas, ainda agora li uma notícia interessante acerca da teoria religiosa de Einstein, o célebre e famoso físico e matemático. Segundo a opinião de Einstein, a religião se manifesta sobre três aspectos distintos, a saber, a religião do amor, ou melhor, desculpem, a religião do temor. B, a religião da moral social. E C, a religião do senso cósmico. A religião do senso cósmico. E vamos ver o que Einstein disse. A primeira e a segunda formas são passageiras. Passageiras. O controle da ciência, que é o que estamos vendo hoje, destrói a primeira e substitui a segunda. Vale dizer, destrói a religião do temor a Deus, do Deus vingativo, não é? Severo, e destrói a religião da moral social, a religião dos sofistas, a religião dos homens, aqueles que querem se sobrepor à lei natural. Mas
ele diz o seguinte: quanto, porém, à terceira, essa permanecerá para sempre. Porque, como concluíram os grandes gênios, o fundo do universo é luminoso. Então, observemos, meus irmãos, permanecerá para sempre a terceira religião. Não sabemos se sem saber, se de propósito ou ao acaso, entre aspas, o grande mestre da ciência, o grande gênio, né, reafirmava a palavra de Jesus: eis que vos mandarei um outro Consolador, que vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito e vos ensinará muitas outras coisas e ficará convosco para sempre, ad eterno. Aí o Vinícius, né, o nosso querido Pedro de Camargo, ele continua: a presente notícia que comentamos traz à memória as consoladoras e doces palavras de Jesus. Crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Mestre não delimitou a fé, nem a circunscreveu dentro dos âmbitos pequeninos das tricas e das sofistarias clericais. Ele faz um apelo à razão do homem, induzindo-o a perceber o autor da vida, o arquiteto do universo. Nesse foco luminoso que resplende no âmago da criação e no expoente de suas maravilhas, é que Jesus convida o homem a crer. Fecha o aspas. Com licença, um instantinho. É Vinícius ainda quem afirma: dando asas ao pensamento, à imaginação, penetrando essas regiões refulgentes, a essas terras do céu onde habita a justiça, como não admirar a imensidade do poder e a excelência do amor divino? Como? Para quem foram criadas essas moradas infinitas, senão para os filhos daquele Pai, cujo Filho dileto nos aconselha a crer. E aí, fecho aspas, e aí digo eu: eis aí a razão da fé raciocinada, que no dizer de Kardec encara, quer dizer, enfrenta a razão face a face de todas as épocas, ou em todas as épocas da humanidade. Tal é a religião dos gênios, tal é a religião proclamada pela terceira revelação. E tal é a religião cósmica, a doutrina espírita, única e reconhecida nos moldes talhados pelo gênio de Einstein. Única que esteve, está e permanece face a face com a verdade em todas as épocas, confirmada pelo tempo, confirmada pela racionalidade e confirmada pela ciência. Comemoramos no mês de abril, próximo fino, o esplendor da alvorada de luz. Moisés, a legislação, com todos os mandamentos. Jesus, alma e coração, em todos os fundamentos.
Kardec, a confirmação dos meios racionais lícitos, dando voz à emoção dos superiores espíritos. Em Moisés, a lei divina; em Jesus, toda a verdade. E Kardec nos doutrina, lei de amor e caridade. Moisés, Jesus e Kardec, a tríade que conduz a água viva como espeque de uma alvorada de luz. Sem Moisés, meus irmãos, não teríamos implantada no deserto de nossas consciências a ideia do Deus único. Sem Jesus, nós não teríamos condição de conhecer o caminho da verdade e da vida. E sem Kardec, que é a bússola, nós não teríamos condição de percorrer o caminho que nos mostra a verdade da vida espiritual para alcançarmos a plenitude cósmica. A plenitude cósmica. Esta é a religião do senso cósmico, enunciado pelo gênio de Einstein, a doutrina espírita. E, genuflexos, agradeçamos respeitosamente aos reveladores Moisés, Jesus e Kardec, e aos espíritos consoladores, a efeméride dos 164 anos de O Livro dos Espíritos, esta alvorada de luz, cuja resplandecência, ainda que ofuscada pela nossa limitada compreensão, permanece nas manhãs de nossas mentes e de nossos corações. Paz e fraternidade. Obrigado por sua atenção. Boa tarde. Obrigada, Gerson, por suas palavras. E vamos agradecer ao querido Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Que saibamos aprender e praticar os seus ensinamentos em nossa vida diária. Que saibamos conquistar todos os dias o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Pedimos, Pai, que nos dê força para superarmos todos os obstáculos, que não percamos nunca a fé, com a certeza de seus propósitos, e que lembremos sempre do recurso da prece que tanto nos fortalece e equilibra. Abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma semana abençoada. Que sua paz se faça presente em cada um de nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus.